Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: antes da abertura, o professor Kleis, o Gregory, estava me perguntando se eu também era um especialista em utopia. Eu disse para ele que não. Estou aqui um pouquinho de alegre, mas, em todo caso, ao contrário, os meus desafetos, as pessoas que teimam e não entender o que eu digo, dizem que eu sou especialista no contrário, em distopias. Estou aqui ao revés, como se eu tivesse me especializado no último capítulo da fala, no último trecho da fala do Gregory, dessas calamidades todas que ele descreveu. O subtítulo do livro de ensaios que estou publicando chama-se Estudo sobre a Era da Emergência, que é onde nós estamos. Mas como na convocatória que nos pautou do SESC, chama-se Em Busca de uma Sociedade Ideal, eu resolvi não falar dessas barbaridades e também sair em busca da sociedade ideal. Bom, é o seguinte: em busca da sociedade ideal, aonde? No Brasil? Se é no Brasil, nós já estamos nela. A sociedade ideal é aqui. No certo sentido, eu vou tentar não demonstrar isso, dizendo com o Adriano Salles, mas o tipo de quiprocó que essa pergunta provoca quando é formulada e quando nós nos imaginamos como brasileiros. E eu não estou brincando muito, não. Um pouquinho, mas não muito, porque a sociedade brasileira, nós estamos construindo essa sociedade ideal. Nós estamos sempre achando e perdendo essa sociedade ideal de maneira recorrente. Se nós nos reportarmos a primeira parte da exposição do Gregory, a utopia, ou mais do que a utopia, o paraíso era aqui. E essa ideia de que o paraíso era aqui ou é aqui, ela persiste mais do que nós possamos imaginar. Há um livro famoso de um historiador também famoso por ser pai de um cantor, que é o Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico, chamado Visão do Paraíso, que é um livro fabuloso pela erudição e pela inteligência, em que ele reconstitui a visão edênica que os primeiros navegadores, se falam descobridores, nós falamos direto, são os conquistadores e colonizadores, tiveram quando chegaram no Novo Mundo. O Novo Mundo era, portanto, o paraíso, ao alcance da mão. Eu me lembro que o Gregory, não vou chamar professor Gregory, ok? Professor Gregory, lembrou-se da primeira carta do Cristóvão Colombo. Cheguei no paraíso. Não entrou no Orinoco porque não tinha autorização de Deus, senão entraria, acontecer alguma coisa, perturbar o equilíbrio do mundo. Ora, essa visão do paraíso, ela não desapareceu da experiência brasileira. Isso que é o mais interessante, e é por aí que eu pretendo começar. Portanto, eu vou falar sobre coisas familiares ou não tão familiares a brasileiros e que não está no meu livro. O livro é distópico, num certo sentido. No sentido não. Depois tem um capítulo que não é distópico, o último capítulo que saiu sobre as jornadas de junho. Aí a coisa muda um pouquinho de figura. Podemos conversar isso mais adiante, mas eu não vou falar sobre elas agora. E eu vou partir de uma distinção feita por um outro grande crítico literário brasileiro, o maior de todos eles, chamado Antônio Cândido, que se refere agora eu estou interpretando um pouco livremente o que ele disse há uns 30 anos atrás, no ensaio clássico, que se refere um pouco à recorrência ou à permanência dessa visão edênica do Brasil recém-descoberto na sua virgindade paradisíaca no século XVI. E que ele diz o seguinte: até mais ou menos meados dos anos 30 do século passado, 1930, persistiu entre nós brasileiros, sobretudo brasileiros intelectualizados, a elite culta e
por isso mesmo a elite mais ou menos dirigente do país, sobretudo nos escritores, é sempre, o que eu vou falar agora, tem sempre um filtro cultural, é sempre a experiência intelectual brasileira. Persistiu o que eles chamam uma espécie de consciência amena do atraso, ou uma ideologia de país novo, porque recém-descoberto, nós fazemos parte do novo mundo, por contraposição ao velho mundo. E essa consciência amena, essa ideologia de país novo, media a distância que nos separava, nós, periferia, ex-periferia colonial, escravista, assim por diante, dos países metropolitanos, media essa diferença com uma espécie de coeficiente compensatório que era a pujança natural. A sociedade era deficiente porque era uma sociedade ainda jovem em formação. Em compensação, a natureza era exuberante e ela provocava o entusiasmo diante do futuro que nos aguardava. E, portanto, nós éramos uma nação historicamente comprovada, nós fazíamos parte do novo mundo, que tínhamos um encontro marcado com o futuro. Isso não é lenda, não. Quando o Stefan Zweig escreveu um livro famoso chamado Brasil, País do Futuro, o título não é tão bobo assim, e ele não era longe de ser uma pessoa boba. Um grande escritor de Stefan Zweig, ele percebeu muitas coisas. E ele percebeu coisas, intuiu, não era um escritor. Ele intuiu que os países da América, incluindo lá em cima os Estados Unidos, mas sobretudo da América hispânica e portuguesa, eles nasceram com os tempos modernos e, portanto, eles eram uma espécie de engenharia social e política, essas nações recém-fundadas na época da independência, que se comportavam como sociedades orientadas para o futuro. Como se essa dimensão temporal, social, histórica, fizesse parte da nossa autocompreensão. De modo que desde a independência, muito antes, retrospectivamente, essa visão edênica persistiu nessa consciência de que nós estávamos predestinados a dar certo. É uma expressão recorrente, inclusive na linguagem inconsciente dos políticos brasileiros, que quando diz, dessa vez vai, demos certo. Há uma fixação, uma obsessão com a ideia de um país que tem que dar certo, ou já deu certo, e por um triz não deu certo, mas vamos tentar uma segunda vez, e assim de maneira recorrente. Não faz sentido, por exemplo, alguém da Alemanha ou na Inglaterra ou na França dizer esse país tem que dar certo. Isso é nonsense, não tem, é uma coisa completamente descabida. Para nós é perfeitamente concebível que nós tenhamos essa compreensão, digamos assim, milenarista, num certo sentido, de um país predestinado. Por exemplo, o padre Antônio Vieira, no Brasil do século XVII, ele achava que a coroa portuguesa deveria transferir a sede da monarquia para o Brasil por causa desta vocação quase que profética do Brasil de encarnar o Quinto Império como se fosse uma espécie de missão divina, da qual nós estaríamos encarregados de realizar. E isso foi ficando, impregnando, inclusive, a cultura popular brasileira. A ideia de que Deus é brasileiro não é invenção de jornalista, nem de técnico de seleção brasileira, nem de político. É uma ideia profundamente arraigada de que é uma terra abençoada, não tem terremoto, não tem furacão, tem sol o ano inteiro, é verde, é bonita. Todos os lugares comuns ufanistas que nós conhecemos, eles tiram, digamos, o sinal ufanista e ela faz sentido. Tá vendo? Quando nos disseram, quando um marqueteiro de banco de investimento, economista, disse que nós éramos um BRIC, nós éramos BRICS, portanto, nações emergentes, e essa mola, ela desperta imediatamente. É óbvio, ninguém precisa fazer nenhuma demonstração econômica, nós acreditamos, é claro, nós estamos sempre emergindo. Esse que é o interessante, nós estamos sempre emergindo. Bom, isso, segundo essa periodização do Antônio Cândido, foi feita no início dos anos 70, mais ou menos, um ensaio chamado de Literatura e Subdesenvolvimento. Ele diz assim, sofre um corte inexplicável.
na altura de 1930, quando houve uma, digamos, revolução, entre aspas, no Brasil, e começa a Era Vargas, cujo fim é comemorado hoje, 24 de agosto, com o suicídio de Getúlio, em 1954. Foi quando oficialmente a Era Vargas terminou, mas ela não terminou em 54. Em 54, com o suicídio dele, como todo mundo está lendo nos jornais hoje, ele prolongou essa Era Vargas por mais algumas décadas. Novamente, nos anos 90, os políticos foram eleitos em 94, agora sim vai acabar a Era Vargas. Bom, mas enfim. Em 1930, mudou a percepção, mudou, uma nova visão entrou em cena, ou um novo paradigma, vai ser um pouco mais pedante a respeito da interpretação do Brasil. Essa ideologia de país novo, nós somos jovens, uma nação jovem, que vai dar certo, que tem um encontro com o futuro, que nasceu e que preserva essa visão paradisíaca sua, novo, carioca, olhe para baixo, não para o lado, olhe para baixo, você verá uma paisagem deslumbrante, assim por diante. Ela cede terreno sem que nada tivesse acontecido. Nos anos 30, houve uma reviravolta política importante, mas ela custou a apresentar os seus primeiros resultados, mas sem que nada acontecesse, nós começamos a olhar o Brasil de uma outra maneira, sempre segundo Antônio Cândido. E essa outra maneira, ela é contemporânea, e em parte ela é responsável pela descoberta de uma coisa e expressa por uma locução que não existia ainda no pensamento brasileiro, chamada realidade brasileira. Descobriu-se alguma coisa, inventou-se ou construiu-se alguma coisa chamada realidade brasileira. A expressão realidade brasileira começa a circular nos anos 30 do século passado e por aí afora. O que foi? O que era essa nova visão? Subitamente nós descobrimos, embora a palavra só apareça e torne-se de uso corrente depois do fim da Segunda Guerra Mundial, nós subitamente descobrimos que aquele país edênico era um país subdesenvolvido. Portanto, aquela consciência amena de que nós éramos retardatários, mas com o esforço e a natureza generosa ajudando, chegaríamos lá, foi substituída por uma consciência dramática, e como ele chama, e como ele diz, catastrófica do subdesenvolvimento. Da noite para o dia, o paraíso se torna uma coisa horrível. Bom, até que em determinado momento, agora sou eu, termino Antônio Cândido aqui, agora entra quem vos fala. Até que num determinado momento, nós já vou dizer quem é que percebeu, que aquela antiga visão edênica não havia desaparecido e que ela poderia coabitar com essa visão catastrófica que nos impelia para a luta política, para não falar coisas mais sérias, como a luta de classes e assim por diante, chamada superação do subdesenvolvimento. Agora eu tenho que apelar para a memória de vocês, mas eu estou vendo pela presença na sala que a memória deve ser ainda jovem, embora não... mas talvez tenha algum cinéfilo aqui, e eu vou apelar para o seguinte: um filme, talvez um dos mais importantes, mais extraordinários filmes da cinematografia brasileira, de um baiano profético e maluco chamado Glauber Rocha. Maluco porque profético, enxergava além do seu tempo e via coisas. Fez um filme chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol. Glauber Rocha. Bom, esse filme, eu imagino que é obrigação de todos os presentes, se não viram, irem ver, porque não tem como não ver esse filme. Fácil, agora é fácil, baixa tudo, baixa, em caso, baixa e veja a cena final do filme. Eu não vou contar todo o filme, porque eu não vou longe demais. A cena final do filme é a história de um vaqueiro, se passa no Nordeste, na época do cangaço e dos beatos, que proliferavam nas regiões da seca nordestina. Um vaqueiro chamado Manuel e sua mulher Rosa, que perdem tudo com a seca, e ele procura uma solução. Desespero, e a primeira solução que acontece é Deus. É Deus, e encontra um beato chamado Sebastião, que ele segue, cuja pregação ele segue em Meca até um morro. Não vou contar tudo, mas
Depois a coisa não dá muito certo com o Beato Sebastião e aparece Corisco, que é o cangaceiro, o braço direito do Lampião, o Corisco, que é o Otton Bastos, bem estilizado. E o caminho da salvação, a vereda da salvação, passa a ser, digamos, o banditismo social, digamos assim. Tampouco dá certo, na visão do cineasta e no efeito. E num determinado momento, quando eles já estão isolados na Caatinga, perseguidos pela polícia, os dois, o vaqueiro Manuel Rosa e o Corisco já ensandecido, por assim dizer, uma espécie de transe místico, e começa a sangrar todo mundo, é um beco, um impasse, e ele foge. Então, a cena final do filme é a fuga da Rosa e do vaqueiro Manuel. Há muita controvérsia na interpretação do filme, porque ele deixa a mulher para trás. Ele corre, desesperadamente, ela não consegue alcançá-lo, cai. E mesmo assim ele continua correndo no sertão seco, árido, a lá Graciliano Ramos. Ele corre, e é um plano sequência em que fica visível o esforço do ator que está representando o vaqueiro. Ele está à beira da exaustão, mas ele não para, ele corre cada vez mais à beira de um colapso físico. E num determinado momento a câmera sobe e esse sertão vira mar. Esse sertão vira mar, você vê um mar, a onda batendo na praia. Não é um mar calmo, também é um pouco, não é um mar revolto, mas é um mar muito vital. Ora, e a trilha sonora começa, a música começa a cantar, a letra do Glauber, a música do Sérgio Ricardo, que é o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Esse filme ele foi lançado e foi terminado no fim de 63, início de 64. Eu estava no Rio de Janeiro, eu vi o filme quando ele foi lançado no circuito em fevereiro de 64, poucas semanas antes do golpe. Um filme absolutamente extraordinário, possivelmente um dos maiores filmes da cinematografia, não só brasileira, mas mundial, em que anunciava uma revolução. E uma revolução que era uma transfiguração. Do sertão em mar. Era o país em cocaína. Era a abundância, a fartura e a mudança total da vida. Quase que apocalíptico no sentido não desastre, mas de revelação. Essa transformação do mar, do sertão em mar. Ele cantava e terminava as últimas cenas daquele mar revolto. Ele está dizendo que a revolução vai acontecer, mas ele não está dizendo que a revolução vai acontecer. A expectativa, a perspectiva revolucionária no Brasil, de fato era, em termos triviais. Para dizer isso, se passa num tempo qualquer, na época do cangaço, portanto, é nos anos 30 e 40, na época do Lampião. Olha só, quatro falhos daqueles. Bom, ele poderia ter dito isso de maneira trivial num filme político corriqueiro. Não, ele usou uma imagem ancestral do mar, da descoberta do Éden brasileiro. E que estava, quem é que tinha dito isso pela primeira vez? Onde é que tinha aparecido isso? Era atribuído a Antônio Conselheiro, portanto, tinha algo a ver com a sublevação e com a destruição e com a guerra de Canudos. Então, o sertão vai virar mar era atribuído pela população ao Conselheiro. De fato, ele falava isso, mas não era dele, ele não ouviu. Na época em que ele era o jovem Antônio Conselheiro, ele vendia cachaça. Ele era um vendedor ambulante, era um caixeiro viajante. Ele percorria o Nordeste e ele deve ter ouvido várias histórias, deve ter encontrado N beatos e sempre a mesma história. Às vezes era mar, às vezes era praia. Às vezes o sertão ia virar uma praia, que também é um ponto de chegada. A praia tem que ver com a descoberta e depois, na verdade, com conquista. Bom, essa é a coisa extraordinária. Pela primeira vez na história do pensamento político brasileiro, depois de um auge conjuntural entre 61, quando tentaram depor o Jango não conseguiram, até o golpe, pela primeira vez esta visão da transformação radical do Brasil ela é apresentada de maneira transfiguradora nesses termos apocalípticos, messiânicos, milinaristas e, por outro lado, inteiramente enraizada na cultura popular. Inclusive, o Euclides, quando escreve o Sertão, diz
diz, olha, na região de Canudos, diz a lenda, e mesmo eu, sou um geólogo amador, acho que aqui era o sol, a bacia de um oceano. Portanto, esse sertão já foi mar. E a sua transformação é a transfiguração do Brasil, uma outra coisa, um país, uma nação utópica como era na sua origem, uma espécie de ilha utópica. Inclusive diz a lenda também que o Thomas Moros havia começado a desconfiar que a ilha do Thomas Moros podia ser aqui o nosso Fernando de Noronha, que agora é paraíso turístico, mas enfim. Bom, isso diz algo que, se nós vamos começar a falar em busca de um país ideal, e o que é a utopia, esse lastro da experiência brasileira é importante, e é importante que tenha sido fixado num filme como o Glauber Rocha. E vejam que isso, bom, eu não vou falar nem da matriz, digamos, estética dessa imagem final, porque ela é calcada, curiosamente, no filme do Truffaut, Os Incompreendidos. Quando o menino foge do reformatório, que é o Jean-Pierre Léaud, o Antoine Doinel no filme, ele foge do reformatório. Qual é a primeira coisa que ele faz? É uma libertação, está fugindo do reformatório. Ele é um adolescente. Ele sai correndo e ele corre também a um plano sequência, vê o esforço do menino até o fim, ele chega no mar. Só que é um marzinho bem francês, assim, bem churuquinho. Mas é um mar calmo e tal. E bem frio, ele põe o pé, não gosta muito e tal, ele ora, pisa, conhece o mar, ele queria conhecer o mar. Aí ele olha, volta para a câmera, um pouco perplexo, enfim. Essa imagem, o Glauber se inspirou ali. Mas para fazer uma coisa completamente diferente e digamos assim, não diria alucinatória, realmente visionária. Quem viu aquilo não imaginava que 3 meses, todo mundo sabia que desde 61 vinha um golpe. Mas vendo aquilo, o golpe desaparecia de vista. Bom, veio o golpe, e o Glauber revê aquela sua visão. Ele revê essa visão do paraíso transformado em perspectiva revolucionária. Veja só, ele não era perspectiva de alguns séculos atrás. Ele revê aquela visão, e o que ele faz? Ele faz um outro filme absolutamente essencial e fantástico, é Uma Terra em Trânsito. E como é que ele começa? Não é o fecho. Ele retoma pelo fecho do filme. E o fecho, olha assim, eu estava equivocado, nós estávamos enganados. Aquela visão etênica revolucionária, ela tem um avesso. E esse avesso nós conhecemos, o filme é de 67, há 3 anos, e ele não é bonito de se ver. E dói, machuca muito. Ele está arrebentando. E o que é esse avesso? É um grande plano, começa com uma espécie de oceano, novamente um oceano ancestral, mítico, etênico, imaginário, paradisíaco. É mais ou menos esférico, parece o planeta, e vai se aproximando de uma terra. Tem uma música, o fundo é um candomblé, vai se aproximando de uma terra que ele chama Eldorado, um país interior. Eldorado somos nós, mas é o Eldorado também da visão dos conquistadores, dos descobridores da visão ibérica anterior. Bom, e aí vai começar a contar a história do golpe. Então, ele volta do mar, esse oceano original em que nós dissolvemos a nossa promessa eterna de felicidade, reencontro com o futuro. Ele volta para a terra. Nas primeiras imagens, bom, tem o Jardel Filho, que é o intelectual, ele quer a armada, as feridas, tem nas dunas, o filme todo é um flashback. Quando começa o flashback, é a agonia do personagem. O flashback, o que é? É um dos golpistas, que é o Porfírio Díaz. O Porfírio Díaz ela tinha sido ditador mexicano progressista dos anos 30, mas ele põe no Paulo Autran. E o Paulo Autran é uma personificação diabólica de vários entes malignos que povoam esse país. Um deles, vocês não lembram mais, chama Carlos Lacerda. Estava no atentado que resultou no suicídio. Hoje não esclarecido. Ele está na praia, veja só, recomeça a história edênica do Brasil pelo avesso. Ele está na praia com uma bandeira negra, só que não é negra da utopia, não é negra mesmo. Uma cruz e 3 personagens, todos com fantasia de carnaval. Vai começar a verdadeira história do Brasil, o Brasil carnavalizado de ponta cabeça. Esses 3 personagens são um rei, seguramente um monarca português,
um bispo, tudo com fantasia de carnaval, parece assim, Clóvis Bornai para frente, bem exagerado, começa ali a invenção do tropicalismo. E um índio mais ou menos coitadinho, mas também fantasiado. Então estão lá os personagens centrais da mitologia brasileira chegando na praia desse paraíso recém-descoberto para barbarizar, não deu outra. Isto é, a história do Brasil é a história dessa conquista, dessa predação, dessa opressão, dessa extorsão, dessa expoliação, e que depois começa com os índios e depois irá com a deportação de africanos escravizados. Portanto, é o avesso da utopia, uma modernização. Olha, acho que eu estou no fim, né? Estou no fim, mas eu vou acabar, então depois eu conto o resto. Só 5 minutos eu encerro, que é só esse era o prólogo. Bom, o que acontece é uma coisa extraordinária também do ponto de vista, eu estou contando agora uma história, são capítulos de uma história política e intelectual da ideia de utopia no Brasil. Tem o frente e verso, que é o seguinte: depois do golpe consumado, e alguns anos depois, quando a coisa começa a tomar jeito, aparece, eu acho que isso da maior importância, é uma coisa pouco estudada no Brasil, e as pessoas conhecem. Agora eu vou fazer uma descrição familiar disso. Começa a aparecer ou ser formulado alguma coisa que eu poderia chamar de mitologia, digamos assim, mitologia com lastro real, com base, com apoio na realidade. Se não seria mitologia, seria um devaneio sem pé nem cabeça, como outro qualquer. Independentemente da posição política de quem analisa essa nova conjuntura que se origina em 64, que é a origem do Brasil contemporâneo, 50 anos depois nós somos isso, que foi feito em 64, milicos à parte, estão no quartel, mas isso não quer dizer nada. Começa a aparecer o seguinte: começa a ser fabricado e construído lentamente e com apoio na realidade uma espécie de utopia retrospectiva. Essa utopia retrospectiva diz o seguinte, independentemente da posição mais ou menos radical de quem faz essa revisão. Em 64, o golpe de 64, mesmo as pessoas mais moderadas, apenas civilizadas, diz o seguinte: a civilização brasileira, da qual nós estamos falando, a civilização brasileira, 64 foi um desastre para a civilização brasileira, do qual nós jamais nos recuperamos, nem nos recuperaremos. Foi uma calamidade, foi um trauma, foi um divisor. E o que isso significou? Significou que estava em marcha, em construção, alguma coisa, como alguns autores, eu não posso fazer enumeração de todos aqui, começam a chamar de utopia brasileira, que de certa maneira estava a caminho nessas 2 décadas de redemocratização, desde o fim do Estado Novo e assim por aí, estava em construção até que foi abortada em 64. Então, retrospectivamente, começou-se a fabricar alguma coisa como uma utopia brasileira que teria existido de fato a caminho, ao alcance da mão, e que abortou em 64. Não estou dizendo nada demais. Quem acompanha as coisas ou tem um pouco de memória, lembra-se quem é que investiu nessa. Pegou a coisa já no ar, voando, como sempre, tem faro para os negócios, tem faro ideológico, chamado Anos Dourados. Todo mundo começou a fazer música, filmes, programas de televisão, novelas na rede, aquela chamada Anos Dourados. Então, todo mundo começa, veja só, embora não fosse necessariamente contra o golpe, lamentava ou tinha nostalgia de algo que ninguém, aliás, tinha vivido, porque todo mundo era muito jovem, só os mais velhos, como se os anos ditos de desenvolvimento fossem os nossos anos dourados. E isso começou a provocar várias revisões, como, por exemplo, um endeusamento sempre com lastro na realidade, nada é arbitrário. Como, por exemplo, dizer o seguinte: esses anos dourados que nós estamos redescobrindo agora, póstumamente, porque eles acabaram, póstumamente,
ele tinha uma trilha sonora, digamos assim, para falar de maneira vulgar. Essa trilha sonora chamava-se Bossa Nova. Aí começa a canonização, já em vida, do João Gilberto e do Tom Jobim. Os dois passam a ser os dois santos de uma coisa chamada a promessa brasileira de felicidade, aquela porção de felicidade que o Brasil tem para oferecer para a humanidade, e que se encarna na bossa nova e na música genial desses dois grandes intérpretes, um e compositor, o outro. E passa a ser redefinida por um crítico musical respeitável, importante, como uma ideologia de classe média, e uma ideologia de classe média que nós transformamos o nosso déficit numa superioridade. O que ele diz? Por que é ideologia de classe média? É classe média carioca de apartamento. E é uma utopia, não, perdão, eu falei ideologia, mas é uma utopia de classe média, e que é mais do que a expressão de um momento em que o país foi feliz. País significa classe média, claro. É que ela é a própria felicidade, e portanto está aí como se fosse uma escolha no menu à la carte, que você escolhe tal coisa para reconstruir algo que poderia ter sido. Ela está aí viva, com promessa de felicidade. Aí vem o outro, o São Caetano, que disse: nossa, o país tem que se esforçar para estar à altura daquilo que o profeta João Gilberto, não é mais Antônio Conselho, mas é mais ou menos João Antônio, está dizendo que o João Gilberto também anunciou uma transformação do sertão em mar, é óbvio, só que nós temos que nos adequar a essa promessa. E daí alguns analistas de música dizem: olha, a sensação de ascensão que dá a bossa nova no mundo inteiro, isso não é degradante a observação de que se ouve muito bossa nova em elevador e em avião. Por quê? Porque ela tem um elan ascensional. Você levita de felicidade e leveza, é óbvio. Ouve um pouquinho, se está associado a uma decolagem. Pode ser a decolagem do país, pode ser um elevador subindo para ir ao dentista, mas você está ouvindo um pouquinho de felicidade. Essa decolagem era para acontecer nos anos 50 e 60, e ela se materializou num outro fantasma que ficou aí dessa utopia brasileira que foi abortada, chamada Brasília. Então essa utopia, ela tem duas dimensões. Tem uma dimensão com uma mesma chave, que você abre o país pelas duas chaves, pela chave estética e pela chave social. E nessa chave social é quando a elite iria se reformar e se voltar a abraçar o seu próprio povo, que ela havia menosprezado, e assim por diante. E por outro lado, tudo isso consubstanciado em Brasília, essa chave estética aparece em várias manifestações. A principal delas é essa utopia de classe média. Eu vou parar por aqui, porque há uma outra utopia brasileira que estava a caminho nesse momento, também se fazendo, que é o complemento dessa revisão utópica de classe média. Quem redescobre isso é a nossa classe média culta, elite, letrada brasileira, que também é chamada por alguns autores recentemente de outra utopia brasileira, que é a utopia do trabalho, que é a da cidadania regulada, construída durante a era Vargas. E o grande fetiche dessa utopia chama-se carteira de trabalho. Aí é uma outra conversa, mas veja só, a utopia social e estética imaginada retrospectivamente por essa classe média, ela tinha um fundamento real. No campo popular, ela correspondia àquilo que o Getúlio havia construído, ou havia permitido que se construísse, e chamava-se cidadania regulada. Cidadania regulada pelo seguinte, e com isso eu encerro: porque você só tinha acesso à carteira de trabalho por uma espécie de acordo tripartite que entrava o patrão, o empregado e o Estado que reconhecia aquela profissão. O patrão, naquela profissão reconhecida e regulada pelo Estado, fazia com que você tivesse direito a uma carteira de trabalho que era fiscalizada pelos três. Era o seu currículo vitae, praticamente era a sua certidão de cidadania. Mas só que essas profissões reguladas, reconhecidas e com direito à carteira eram poucas. O campo não existia, foi entregue ao Deus dará, morria como mosca, sem direito nenhum. E nas cidades, só algumas profissões urbanas muito específicas que haviam sido cuidadosamente escolhidas pelo Getúlio, que não dormia de touca, sabia o que estava fazendo, e portanto era uma espécie de porta estreita prometida para todo mundo que tivesse acesso a essa
essa senha de ingresso no paraíso, que é o paraíso dos direitos sociais, chamado carteira de trabalho, que corria paralelamente a essa utopia em marcha no Brasil, até que foi abortada em 64. Bom, mas eu vou ficar por aqui. Obrigado.